Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Roda a vinheta porque a gente está sem tempo. Tempo mais do que dinheiro, tempo é conhecimento. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Muito bem, sejam muito bem-vindos. Se você chegou aqui, provavelmente é porque você está iniciando algum curso na área da saúde e essa é a aula introdutória de anatomia humana. Minha gente, anatomia vem do grego anatomei, ana em partes, tomem corte, cortar em partes. Esse ana acompanha o mesmo prefixo da anáfase lá, fase da divisão celular, fase da mitose. Muito bom, minha gente. E dissecar? Dissecar vem do latim dissecare, que também significa cortar separando as partes, ou seja, etimologicamente, anatomia e dissecar têm a mesma origem, porém a anatomia ficou conhecida como a ciência que estuda a morfologia dos sistemas orgânicos, o corpo humano, enquanto que dissecar é tido como o verbo mesmo de cortar, dissecando, separando as partes para a visualização, no caso da dissecção anatômica. A anatomia, ela se complementa com outras áreas da ciência, como a biologia celular, a biologia tecidual, a embriologia, a biologia molecular, fisiologia, dentre inúmeras outras que eu não coloquei aqui. E a anatomia, assim como a biologia celular e a biologia tecidual, são ciências morfológicas. O que é morfologia? É o estudo da forma. Então, são ciências, são áreas descritivas que têm a função de descrever as estruturas orgânicas. No caso da citologia, descrição da célula. No caso da histologia, que é a biologia tecidual, descrição do formato das células e como elas se organizam para compor o tecido. Quando eu falo de anatomia, eu estou falando de um estudo morfológico à vista desarmada, ou seja, a gente não precisa de um microscópio para conseguir estudar. Então, a gente estuda a morfologia macroscópica. A gente começa a morfologia estudando a célula, que é a nossa unidade básica, funcional e estrutural. Quando eu reúno inúmeras células, eu começo a formar um tecido. O tecido, portanto, é um conjunto de células. E a gente tem tecido nervoso, tecido muscular, tecido epitelial e tecido conjuntivo. Desses, o tecido conjuntivo é o que vai ter o maior número de subdivisões de especificidade. E através desses tecidos principais, a gente vai ter a formação dos órgãos, que são capazes de desempenhar uma ou mais, a grande maioria mais, funções específicas. Quando eu junto vários órgãos, finalmente eu consigo formar um sistema. Esse sistema está correlacionado de acordo com a sua função e as suas características morfológicas e funcionais, como, por exemplo, o sistema circulatório, respiratório e por aí vai. E eu consigo ainda unir alguns sistemas quando eles têm funções correlatas. Por exemplo, quando eu vou juntar o sistema circulatório com o sistema respiratório, eu posso falar de um aparelho cardiorrespiratório. Ou então, quando eu vou juntar sistema urinário com sistema genital, eu consigo falar de um aparelho urogenital. E quando eu uno esses vários sistemas, eu tenho finalmente a formação do organismo. A anatomia ela pode ser estudada de diversas maneiras, como a sistêmica, topográfica, aplicada, radiológica, antropológica e comparada. A gente aqui na área da saúde, a gente fica nessas quatro principais, principalmente a sistêmica, porém eu gosto bastante de abordar a topográfica também. E qual a diferença entre essas anatomias? Quando eu falo de anatomia sistêmica, eu vou estudar sistema por sistema. Então, eu vou estudar primeiro tegumentar, depois esquelético, muscular, articular, seguindo uma ordem, tá bom? E eu vou ver todos os órgãos que compõem cada um desses sistemas, diferente da anatomia topográfica.
Na anatomia topográfica, eu vou selecionar uma região e dentro dessa região, olha só, topografia, que significa topografia? Localização. Aqui, por exemplo, eu tenho cabeça e pescoço. Eu vou estudar cabeça e pescoço, eu vou estudar tudo que eu tenho em cabeça e pescoço, vendo qual que é a sintopia entre esses órgãos. Então, eu vou estudar ao mesmo tempo sistema muscular, sistema circulatório, artérias, veias, sistema nervoso, sistema linfático, de que maneira que todos esses sistemas estão se organizando para a gente conseguir entender a sintopia entre os órgãos. A anatomia topográfica é muito importante para quê? Para o exame físico e para a cirurgia. É a anatomia topográfica que vai reunir todo o conhecimento que a gente vai juntar através da anatomia sistêmica. A anatomia seccional ela é muito semelhante com a topográfica, porém a gente vai estudar através de secções e a gente vai ver quais são essas secções ainda na aula de hoje. Eu tenho essa imagem aqui do Ken Hub, que é um site que eu gosto bastante, de um corte axial ou ainda transversal do tórax, onde eu consigo visualizar aqui os pulmões, eu consigo visualizar a traqueia, consigo visualizar o esôfago, uma vértebra e músculos do dorso. Olha o deltoide aqui, observem aqui úmero, escápula. Na anatomia seccional eu vou ter imagens muito semelhantes às imagens que a gente consegue observar através de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Tenho aqui quais são os conceitos básicos da introdução do estudo da anatomia, que é o conceito de normalidade, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Começando com a normalidade, aqui na anatomia a gente vai estudar principalmente aquilo que é normal, mas quando eu falo a palavra normal, parece que ela é um pouco excludente, né? O que é o normal dentro do conceito básico de anatomia? Normal é aquele padrão morfológico que vai acontecer com maior frequência. Então, basicamente, tudo que a gente for descrever em anatomia, a gente vai descrever aquilo que é normal, aquilo que acontece com maior frequência que a gente vai conseguir observar em praticamente todos os indivíduos. E já partindo aqui desse conceito de normal, a gente também vai entender o que é uma variação anatômica. A variação anatômica é uma alteração morfológica, o nome já diz, variação, porém ela ocorre com menor frequência, de maneira que não vai prejudicar a função da estrutura. E aqui eu trouxe drenagem de membro superior, eu vejo aqui a fossa cubital, braço e antebraço, e eu percebo aqui que a formação do padrão venoso do membro superior, ele pode se dar de diferentes maneiras. Aqui eu tenho o padrão de M clássico, formando um M na fossa cubital, porém eu posso ter essa outra formação, ou ainda esta primeira, que eu tenho veia basílica e veia cefálica, aqui uma veia intermédia do antebraço com duas intermédias, uma cefálica e outra basílica, desembocando na cefálica e na basílica, respectivamente. Isso daqui eu já estou falando detalhes, minha gente, que lá em sistema circulatório a gente vai ver com mais detalhes. Eu estou mostrando para vocês o que é uma variação anatômica. Já nesse outro lado, a gente tem uma veia intermédia do cotovelo unindo a cefálica com a basílica. E nesse primeiro modelo, a gente tem a cefálica desembocando direto na basílica. É muito comum a gente observar essas variações. Esse é o padrão que acontece na normalidade, com maior frequência. Porém, se eu tiver este ou este padrão, não vai ter nenhuma alteração funcional, a drenagem do membro superior vai acontecer da mesma maneira, e é justamente isso a variação anatômica. A variação anatômica ela pode se dar através de diversos fatores que a gente já vai observar daqui a pouquinho. O terceiro, aliás, conceito é o conceito de anomalia, diferente da variação anatômica que a gente observa uma alteração morfológica que não tem prejuízo funcional. Na anomalia, a gente já observa alguns prejuízos que podem alterar a função da estrutura, por exemplo, na polidactilia ou na fenda palatina ou lábio leporino. O que é a fenda palatina? Fenda palatina é quando a gente tem uma abertura, uma falha no fechamento do palato, região de céu da boca. E isso pode ter prejuízo funcional? Palato é quem vai dividir o quê? A cavidade nasal da cavidade oral. Se eu tiver uma fenda
palatina, uma fenda no palato, eu posso ter uma comunicação entre cavidade nasal e cavidade oral. E isso vai fazer com que um bebê, por exemplo, que estiver em fase de amamentação, ele possa aspirar o leite materno. E isso vai me dar algum prejuízo funcional? Com certeza. A fenda palatina, muitas vezes, ela vem acompanhado de uma fenda que se dá através do lábio até a narina, que aí é chamado de lábio leporino. Eu posso ter só o lábio leporino ou só a fenda palatina, assim como eu posso ter a combinação unilateral ou então bilateral do lábio leporino com a fenda palatina. São exemplos de anomalias, tá bom? E, para finalizar, eu tenho o conceito de monstruosidade. Essa palavra é muito feia, mas é o que a literatura acaba trazendo para a gente. A monstruosidade se refere a alterações morfológicas, porém, que são incompatíveis com a vida, diferente da anomalia. Por exemplo, o caso de anencefalia, que é incompatível com a vida. Então, normal é o que a gente observa na maior parte dos indivíduos. Variação anatômica. Tenho variações, porém essas variações não vão prejudicar a função. Anomalia. Prejuízos morfológicos acarretados por essas diferenças. Então, eu vou ter um prejuízo na minha função devido à alteração morfológica. E na monstruosidade, a alteração morfológica é incompatível com a vida. Variações anatômicas, elas podem estar relacionadas com idade, sexo, raça, etnia e biotipo. Com a idade, por exemplo, eu tenho variação anatômica do número de ossos. Aqui eu vejo o crânio de um bebê e o crânio de um adulto. E vejo aqui na região frontal que o osso frontal no bebê é composto por 2 ossos, frontal direito e frontal esquerdo. Eu tenho aqui uma calcificação, de maneira que no adulto eu vou observar um único osso frontal. Então aqui já é uma variação anatômica, não tem prejuízo funcional. Isso faz parte do desenvolvimento. E esta variação, ela vai se dar na vida adulta, porque no lugar de 2 ossos eu vou ter apenas um osso. Aqui, por exemplo, eu observo variações anatômicas relacionadas à etnia quanto à morfologia do crânio. Percebam que o diâmetro antero-posterior se faz diferente em indivíduos caucasianos, indivíduos negros e indivíduos asiáticos. São alterações morfológicas que eu vou conseguir observar de acordo com a etnia. E de acordo com o biotipo, indivíduos, por exemplo, mais longilíneos, mais altos, mais esguios, podem ter um estômago mais alongado, enquanto que indivíduos brevilíneos, eu posso observar um estômago um pouco mais achatado. Tem prejuízo funcional? Não, então é variação anatômica. Muito bem. Nesse momento da aula, a gente vai começar a adentrar mais profundamente na anatomia com o conceito de posição anatômica. Sempre que a gente vai estudar anatomia, a gente tem que observar o corpo humano através de uma posição específica. E por que que isso se faz necessário? Porque ao longo da descrição do corpo humano, eu vou precisar utilizar termos de direção para dizer que estrutura está localizado mais próximo da linha mediana, que estrutura está localizado mais lateral, mais superiormente, mais inferiormente. Para isso, eu vou partir de uma posição básica neutra, que é a posição anatômica, uma posição que a gente observa o indivíduo com o corpo ereto, posição ortostática, calcanhares afastados, olhar para o horizonte e as palmas da mão voltadas anteriormente, perpendicular ao restante do corpo, que vai estar estendido, tá bom? Palma da mão para frente, dedos estendidos. Estes são os planos de delimitação do corpo humano. Eu tenho 4 planos verticais e 2 planos que são horizontais. Como planos verticais, eu tenho plano ventral, em contato com a parte anterior do corpo, plano dorsal, o nome já diz, dorso, posteriormente, lateral direito e lateral esquerdo. E como plano horizontal, eu tenho o plano cranial, superior ou ainda cefálico, e inferiormente o plano podálico, caudal ou ainda inferior.
A gente já viu que anatomia significa cortar em partes, então a gente tem que conhecer, além dos planos de delimitação, os planos de secção do corpo humano. O que significa secção? Corte. Eu observo aqui este modelo anatômico com 3 planos de secção. Em vermelho, plano sagital, ou ainda plano mediano. Em azul, plano coronal, ou ainda plano frontal. E em verde, o plano transversal, ou ainda plano axial. Minha gente, esses planos eles vão permitir o corte do corpo humano para que a gente consiga observar as estruturas internas. O plano mediano ou sagital vai dividir o corpo humano em 2 metades, uma direita e outra esquerda. O plano frontal ou coronal também vai dividir o corpo numa porção anterior e outra ainda posterior, enquanto que o plano transverso vai dividir o corpo em porção superior e porção inferior. Aqui eu trago numa outra imagem o plano frontal ou coronal, dividindo o corpo em anterior e posterior. O plano sagital, que pode ser chamado de sagital mediano, quando ele passa bem na linha mediana do corpo, porém eu posso pegar esse plano mediano e trazer ele um pouco mais lateralmente. Vou chamá-lo de plano sagital, ou ainda plano parasagital. Acabo utilizando muito o sagital como sinônimo de plano mediano. E quando eu saio da linha mediana, ele pode ser chamado de plano parasagital. Também tem o plano mediano da mão ou plano mediano do pé. E aqui eu observo o plano transverso ou ainda axial, que vai dividir o corpo em parte superior e parte inferior. Da onde vem esse nome, sagital? Aqui eu tenho uma vista superior do crânio. Lembra que eu mostrei agora há pouco que no crânio do bebê a gente observa o osso frontal dividido em 2 porções? Muito bem. O crânio do bebê ele é um pouco mais flexível em virtude do parto natural, onde o crânio precisa atravessar a pelve feminina. Para isso, eu tenho uma separação entre esses ossos que vai acabar se calcificando completamente depois do 5º ano de vida. E no espaço entre os ossos do crânio, eu vou observar aqui uma membrana que aqui vai ser calcificada depois. Essa membrana, ela vai ter um formato de sagita. O que significa sagita? Um formato de flecha. Quando eu paro para pensar, por exemplo, no signo, olha o jovem místico aqui. No signo de Sagitário, qual que é a figura do signo de Sagitário? Um centauro com arco e uma flecha. Por isso, Sagitário, porque ele possui uma flecha, uma sagita. Quando os anatomistas começaram a descrever o corpo humano, acreditaram que esse espaço tinha o formato de uma flecha, por isso que esse plano é chamado de plano sagital, dividindo o corpo em parte direita e parte esquerda. Enquanto que o plano coronal, que é o que vai dividir numa parte anterior e numa parte posterior, recebe esse nome em virtude da posição que a coroa fica. Vou fazer aqui um traço vermelho para indicar então o plano sagital. Vamos combinar aqui, vou fazer um pacto. Eu finjo que desenhei reto e vocês fingem que estão vendo que está reto. Enquanto que em azul eu vejo aqui o plano coronal, que fica entre os ossos frontal e os parietais. Muito bem. Toda a estrutura que está próximo da linha mediana, ela pode ser chamada de medial quando comparado a uma estrutura que está localizada mais lateralmente, que eu digo que é lateral. Por exemplo, a escápula está localizado mais medialmente em relação ao húmero, que é o osso do braço. Quando eu considero aqui um plano transversal ou axial, tudo que está localizado acima dele eu vou chamar de superior, abaixo de inferior. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a escápula está localizada superiormente ao fêmur. E aqui, considerando o plano frontal ou coronal, eu posso dizer que o osso externo está localizado anteriormente às vértebras que estão localizadas posteriormente.
Vamos complicar aqui um pouquinho mais. Tenho aqui uma figura hipotética, onde A é a vértebra, C é o externo, estruturas 1 e 2 são as costelas, e eu tenho aqui uma reta indicada por XY que está cruzando no eixo antero-posterior o corpo, em que A é a vértebra, B é uma estrutura que eu vou chamar de estrutura o quê? Mediana. Por quê? Porque ela está passando nesse eixo, nessa linha XY que está localizado na posição mediana. Então, B é medial? Não. B é uma estrutura mediana. Tenho aqui três estruturas hipotéticas também, D, E e F, que estão dispostos lateralmente, e tenho a estrutura G, H, I, que estão dispostas num eixo também antero-posterior, porém paralelo ao eixo XY. Quando eu comparo a posição das estruturas D, E e F, eu tenho que F é uma estrutura que está localizada medialmente quando comparado a D, e D está localizado lateralmente quando comparado a F. E tenho que E é uma estrutura que está numa posição intermédia entre D e F. Já quando eu comparo G, H e I, eu tenho que I está numa posição anterior a G, e G está numa posição posterior a I, enquanto que H está numa posição média entre G e I, ou seja, D, E e F, lateral, intermédio, medial, enquanto que G, H e I, posterior, média e anterior. E para facilitar na fixação do conteúdo, eu trouxe aqui, olha só, um corte sagital para a gente visualizá-lo no Atlas 3D, a partir de uma vista medial, e a partir de agora eu vejo que um corte parasagital. A gente consegue observar que é possível andar lateralmente com esses cortes. Corte frontal. Observa aí uma vista anterior do corte frontal da cabeça. É possível visualizar também em cortes seccionais de cadáveres ou ainda de tomografia computadorizada. É isso que a gente vai ver aqui ao longo do nosso aprendizado no canal. Consigo visualizar a partir de uma vista anterior ou então de uma vista posterior. O corte ainda é o coronal. E assim como todos os cortes, eu consigo avançar o corte e ver estruturas localizadas mais posteriores ou mais anteriormente. Aqui nesse caso, a gente está avançando posteriormente o corte. E finalmente, no corte transversal, consigo visualizar, olha aí, uma vista inferior da cabeça para identificar estruturas do sistema nervoso e consigo também visualizar cortes transversais localizados mais inferiormente. Vou dar uma aceleradinha aqui para deixar com gostinho de quero mais ao longo da jornada que a gente vai ter aqui nesse mundo maravilhoso que é a anatomia. E essa foi a aula de hoje. Podem sair para o intervalo. A aula foi um pouquinho mais pesada, então de merenda a gente vai ter um risoto de alho poró e parmesão. Até o próximo vídeo!